Olá a todos, queria me apresentar primeiramente. Meu nome é Sérgio Pereira Leite, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de um programa que se chama Programa de Ciências Sociais de Pós-Graduação, em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, que é o CPDA. E aqui no CPDA eu coordeno um observatório de políticas públicas para a agricultura, o OPA, e venho de uma área de formação em economia, e ciências sociais. Então eu trabalho um pouco nessa direção e no âmbito do OPA, do observatório, em pesquisas que têm se direcionado a um conjunto variado de temas, entre os quais as políticas de desenvolvimento territorial, que será um pouco aqui o objeto da nossa conversa. É importante dizer que nessa área da pesquisa sobre desenvolvimento territorial, nós tivemos no âmbito do OPA toda uma parceria com o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável do ICA desde 2007, que resultou num conjunto bem amplo de estudos, tratando da experiência particularmente brasileira de desenvolvimento territorial no meio rural. Essas pesquisas que foram realizadas por intermédio dessa parceria privilegiaram fundamentalmente 5 eixos temáticos: o eixo sobre novas institucionalidades do desenvolvimento rural e territorial, o eixo do financiamento da política territorial, o eixo do marco jurídico legal da política, o eixo da articulação de políticas públicas de caráter territorializado, e também toda uma discussão sobre gestão social dos territórios. Dessas pesquisas, desses estudos, participaram vários pesquisadores do observatório e outros professores de universidades que foram convidados para o exercício, digamos assim, dessas investigações, que tiveram fundamentalmente como objeto 2 importantes políticas em curso no caso brasileiro. A política de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, cuja sigla é PRONAT, e que é um programa de territórios rurais de identidade, e o programa Territórios da Cidadania, PTC, esse desenvolvido pelo governo federal a partir de 2008, e o PRONAT, desenvolvido também pelo governo federal a partir de 2003. Enfim, então você tem aí um conjunto importante de experiências, ao todo hoje 165 territórios, que permitem observar, de certa maneira, essas estratégias que estão sendo postas em marcha pelos atores que participam desses territórios, parte deles envolvida nos colegiados territoriais, entre as quais as estratégias e as ações que se dirigem também ao combate à pobreza, ao combate à miséria, e também à sustentabilidade. Então, eu gostaria primeiro, então, começar esse diálogo com vocês mencionando que esta ideia do desenvolvimento territorial, embora não seja uma, digamos assim, noção recente, porque você já teve, inclusive no Brasil, particularmente no contexto das décadas de 50, 60, em parte dos anos 70, um conjunto significativo de programas e políticas
de desenvolvimento regional, né? Esta ideia do desenvolvimento territorial, a abordagem territorial, ela emerge com muito mais força e redesenha, em parte, né, o exercício das políticas públicas a partir dos anos 2000. Né? Então, é nesse momento o resultado de um conjunto maior de, digamos assim, de reflexões, de iniciativas internacionais, né? Por outro lado, de experiências domésticas, de ações que começavam a se dar, né, fora do nível local municipal, né, tratando, né, de percorrer espaços, né, intermediários entre o município e o Estado, né. A partir desse momento, fundamentalmente no início da década passada, de 2000, né, é que você começa a consolidar, né, toda uma experiência, não só dos movimentos e dos atores, né, sociais, né, que por diferentes entradas e iniciativas já haviam iniciado, né, digamos assim, projetos de alcance territorial, mas também, do outro lado, pensando aí o conjunto das ações governamentais, você também inicia, né, uma nova entrada, que eu poderia chamar aqui de uma inovação institucional importante, que é a criação de um espaço específico dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, MDA, no Brasil, para tratar do tema territorial, através da constituição de uma secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, né, que passa, por sua vez, né, no início do primeiro mandato do presidente Lula, né, a desenvolver este programa que eu mencionei anteriormente, o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, o PRONAT, tendo como experiência prévia, digamos assim, o acúmulo, erros e acertos, né, de uma outra política chamada PRONAF Infraestrutura, ou seja, a linha infraestrutura do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, né, que privilegiava um apoio, né, aos municípios através da execução, né, de um projeto de desenvolvimento rural, né, no âmbito municipal, intermediado por um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nesta virada entre o PRONAF Infraestrutura e o PRONAT, né, o alcance, né, das medidas da política pública se desloca do âmbito local municipal para um nível intermediário, que é o território, né? E aqui nós estamos então diante de uma outra noção importante para pensarmos essas estratégias, que é a ideia de território, né? O território não como algo dado, né, definido exclusivamente por critérios normativos, né, mas fundamentalmente resultado, né, de um processo social, né, até, eu ia dizer, né, de conflitos, né, de consensos que foram se estabelecendo na delimitação, inclusive geográfico-espacial, né, do que seriam os tais territórios rurais de identidade ao longo deste primeiro mandato do presidente Lula, né? Então, o território como um espaço, né, digamos assim, vivenciado pelos atores, pelos projetos que esses atores estavam interessados em desenvolver e pela tentativa de articulação de políticas e dos próprios atores em pensar, né, projetos
que se dessem nesta base espacial, né, regional, né? Ou seja, geralmente o território, né, respeitando alguns critérios naquele momento definidos pela própria Secretaria de Desenvolvimento Territorial, né, como, né, municípios com um número máximo de habitantes, né, 50 mil, com uma densidade demográfica específica, municípios com presença significativa de agricultores familiares, quilombolas, assentados de reforma agrária, né? Construindo uma institucionalidade própria que passava, por exemplo, pela definição de uma comissão, um colegiado, uma, digamos assim, arena, né? Que depois acabou se consolidando na figura dos colegiados de desenvolvimento territorial, né? Então, uma arena onde estes atores pudessem sentar, né, através dos seus representantes, né, para discutir os projetos, né, que seriam objeto da ação da política nesses espaços geográficos distribuídos por todo o país, né? Então eu diria que essa noção territorial, ela obviamente tem toda uma definição normativa, né? Mas também ganha coloração distinta, né, nos diferentes territórios que foram aos poucos sendo construídos e definidos, né, entre 2003, 2004 e hoje 2012, né? Bom, então como eu disse anteriormente, temos aí 165 territórios, né, com diferentes níveis de organização, diferentes, digamos assim, intensidades no andamento dos projetos territoriais, né? Mas o que eu acho que e eu gostaria de ressaltar isso aqui, em comum a essa experiência é a capacidade que essa política teve efetivamente de, digamos assim, a melhorar, né, a visibilidade, né, desta diversidade rural, né, quando consideradas as mais diferentes experiências espalhadas em todo o território brasileiro, né? Há uma diversidade de situações, né, que unem, ora, experiências que priorizam um grupo de atores mais próximos a determinadas práticas culturais e produtivas, ora, determinados projetos que privilegiam, né, atividades econômicas específicas, né, por exemplo, né, projetos que trabalham com princípios da agroecologia, né? Então, você tem aí um conjunto de experiências onde me parece um dado importante é essa revelação de quão diverso é o meio rural brasileiro, fugindo de uma certa estereotipação, né, de que a agricultura brasileira seria só aquilo que se convencionou chamar de agronegócio, né? Então eu acho que o território e a política territorial ajudaram a mostrar essa diversidade do meio rural, né, e a pensar em ações concatenadas entre atores da sociedade civil e atores da esfera pública, né, visando o desenvolvimento dessas áreas, né, em escalas que não fossem tão restritas como o município, né, mas que também não fossem tão amplas como o Estado ou, né, a unidade da federação, né? Escalas intermediárias, né, que pudessem absorver projetos, digamos assim, mais afins, né, com as suas particularidades, né? Bom, essa experiência dos territórios, né,
ela apresentou limites, alcances, problemas e bons resultados, né? Então você tem aí hoje, né, quase 10 anos, né, de experiência nessa direção, né, e que eu acho que oferece um acúmulo bem razoável, né, de estratégias que poderiam ser aprofundadas, sobretudo quando estamos diante de dois temas extremamente importantes que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com vocês agora, né? Um primeiro tema é o tema da sustentabilidade, né, que vai ser central à reunião Rio+20, né, programada agora para junho, né, e que corta, né, a dinâmica territorial de uma forma muito particular, né? E o segundo tema, que é o tema de pensar a política territorial também como um instrumento de combate à pobreza, né, e à desigualdade no meio rural brasileiro. Então, eu gostaria agora de explorar esses dois conjuntos, né, de temas, né, para que a gente possa, digamos assim, avançar na nossa conversa e no nosso diálogo aqui. O primeiro deles, né, de certa maneira, há uma boa parte de colegas pesquisadores, e eu citaria, por exemplo, a iniciativa, né, de dois colegas de Santa Catarina, Ademir Casella e Paulo Freire Vieira, né, que realizaram na metade da década passada um importante seminário em Florianópolis, né, que teve como objetivo tratar das experiências nacionais e internacionais, né, de desenvolvimento territorial sustentável, né, a partir desse evento e dos estudos que foram ali debatidos e apresentados, né, é possível afirmar, né, que a ideia de sustentabilidade é uma ideia que informa, né, que estrutura a própria política territorial, seja no sentido de pensar o caráter, né, dos projetos financiados, né, em que medida eles conversam, dialogam com práticas que permitam, né, o respeito ao meio ambiente, né, e a convivência com as situações edafoclimáticas, geográfico-espaciais específicas de cada um dos territórios, né. Eu acho que isso é um eixo importante, como também a própria ideia de sustentabilidade como capacidade de reprodução e continuidade dessas experiências, porque isso acho que é uma coisa bastante importante, que tem a ver tanto com a prática propriamente dita da experiência de desenvolvimento territorial nos diferentes territórios implantados, como também com a institucionalidade, né, que amarra, né, onde esta experiência está pendurada. Então, é preciso pensar que, para que esses territórios possam ter continuidade, algumas prerrogativas devem ser asseguradas, como, por exemplo, a questão do financiamento dos projetos territoriais, marcadamente esses que tenham capacidade de respeitar o meio ambiente, de incluir os atores locais e, de certa maneira, responder aos interesses que não estejam circunscritos a grupos específicos de um município ou outro, mas a um conjunto de estratégias maiores, né? Como também outra prerrogativa importante é a capacidade de você manter o programa em funcionamento, né, com uma estrutura burocrática, no bom sentido aqui da palavra burocracia, ou seja, pensando, né, uma capacidade administrativa condizente com as necessidades de implementação da política, né? Que passa pelo papel do articulador territorial, que passa pelo papel do suporte técnico aos colegiados, que passa pelo funcionamento dessas arenas, colegiados,
que são territoriais, né? Mas também as comissões de articulação estadual, também os colegiados estaduais e, na esfera federal, o CONDRAF, né? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, né? Isso é uma entrada que me parece importante no sentido de manter a continuidade, né, desses projetos, o que dá também, o que confere também a sua sustentabilidade, né? O outro ponto que eu queria tratar com vocês é em que medida essas experiências têm a ver, né, com iniciativas de combate à pobreza e à desigualdade, né? Ora, eu acho que não dá para a gente pensar sustentabilidade, não dá para a gente falar de desenvolvimento sustentável, né, de respeito ao meio ambiente, se nós também não nos preocupamos, né, com as condições nas quais estão vivendo as pessoas hoje, né? Isso me parece um elemento extremamente importante, né, que efetivamente, né, não estava sendo computado nos clássicos indicadores, né, de mensuração, de medida de riqueza e pobreza empregados historicamente, como é o caso do PIB, do Produto Interno Bruto, que mede produção, que mede riqueza, né? E então, nesse sentido, né, eu diria que a entrada, né, do critério da sustentabilidade como um ponto importante a ser observado, né, na mensuração do desenvolvimento é um dado extremamente importante e que está sendo debatido aqui nesse ciclo, né, por outros colegas que também estão fazendo aqui esse diálogo com vocês. Mas eu queria trazer aqui também o fato de que, para além disso, precisamos pensar em que condições estão vivendo essas pessoas, particularmente aquelas domiciliadas no meio rural, em particular no Brasil, né? Então, há claramente indicadores, e eu aqui não vou me ater a isso agora, mas é facilmente identificável, né? Indicadores que mostram, né, a presença de pobres e miseráveis, e os critérios para definir o que é pobre e o que é miserável são os mais variados, né? Mas que hoje tem uma importância significativa ainda em pleno século XXI no meio rural brasileiro. Então você tem o meio rural junto com as periferias das metrópoles brasileiras, né, como, digamos assim, depositários de uma massa de pobres e miseráveis não desprezível, embora tenhamos aí conseguido o posto de sexta maior economia do mundo, né, superando agora recentemente a Inglaterra, né? Então acho que é preciso pensar com cuidado também esses casos, né, da presença de pobres e miseráveis, né, como também não só os critérios de pobreza, como os critérios de desigualdade. E aí o meio rural também é forte nisso, né? Ou seja, o Brasil, só para ficarmos na questão fundiária, é um dos países com maior concentração de terra no mundo, né? Então, como pensar o desenvolvimento no meio rural, né, se uma boa parte das terras que estão, de certa forma, sendo utilizadas nessas regiões, pertencem a poucos, né? Daí a importância de articular desenvolvimento territorial com redistribuição fundiária, né, com democratização da terra, né? Então são processos que caminham juntos, do meu entender, né? Então, nessa perspectiva, né, os programas territoriais que eu mencionava no início aqui do nosso diálogo, né, PRONAT e o Territórios da Cidadania, tinham também como objetivos, particularmente o programa dos Territórios da Cidadania, né, um enfrentamento da pobreza, né, e uma preocupação com os níveis ainda altos de desigualdade no meio rural, né? Então,
A iniciativa territorial, ela pode também, ao captar e priorizar de forma articulada um conjunto diversificado de políticas setoriais que vão desde educação, saúde, saneamento, financiamento à produção, ciência e tecnologia, assistência e benefícios sociais, segurança alimentar, etc., facilita a focalização sobre uma determinada região, que permite que os resultados desses programas e dessas políticas rebatam sobre as condições de vida e de produção dessas famílias que estão instaladas naquele território, naquele meio rural. Então, para isso, há um desafio, e eu queria ir concluindo aqui o meu diálogo com vocês, Um primeiro desafio está no fato de que essas políticas hoje estão conseguindo chegar na ponta daqueles agricultores menos organizados e invariavelmente em situações mais vulneráveis ou fragilizadas, que poderiam absorver os instrumentos e os mecanismos acionados por essas políticas e, com isso, melhorar a sua capacidade de vida, de produção, etc., está chegando nessa ponta. O que precisa ser feito para que nós aumentemos o que eu vou chamar aqui do grau de efetividade social dessas políticas territoriais, para que elas efetivamente conjuguem lá na ponta sustentabilidade e desenvolvimento, entendido aqui o desenvolvimento, como diria um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, o economista indiano Amartya Sen, entendido aqui o desenvolvimento como expansão das capacidades humanas, não só como dotação de riqueza material. Bom, esse é um primeiro desafio. Uma segunda questão que eu queria deixar para o debate é como efetivamente articular melhor essas três pernas que são cruciais para o desenvolvimento territorial. A política propriamente dita de territórios, que desenha o espaço a partir de uma outra aglutinação de espaços, isso é um dado. A política de combate à pobreza e à miséria no meio rural, e a política de meio ambiente e sustentabilidade. Como conjugar melhor essas três ferramentas? Eu digo isso porque isso me parece um desafio do ponto de vista de pensarmos algo mais estruturante, ainda que tenhamos necessidades mais emergenciais, de caráter mais assistencial, que tem, de certa forma, tido uma boa resposta a partir de programas sociais como o Bolsa Família e o Programa de Previdência Social no meio rural. Mas é preciso ir além, e é preciso pensar instrumentos que estruturem e pensem a sustentabilidade agora como mecanismos de continuidade e reprodução dessas experiências, o que me leva a pensar que nessa direção é fundamental, além dos instrumentos de políticas, do financiamento, etc., fortalecer as organizações da sociedade civil que tenham condições de mediar e efetivamente implementar
estes resultados da política nessas dimensões locais territoriais. Né? Isso que os atores aí da sociedade civil são estratégicos nessa sustentabilidade, digamos assim, do programa. E por último, né, eu queria terminar aqui a discussão com vocês, né, no sentido de pensar, né, em que medida, né, aquilo que eu falava inicialmente, né, da capacidade da política de revelar, né, um conjunto tão diversificado de situações no meio rural brasileiro em pleno século XXI, né, esta capacidade se transformar, né, na necessidade, digamos assim, de afirmarmos melhor, né, o que é esta ruralidade brasileira, né? Ou seja, eu fico um pouco incomodado, né, quando um olhar externo, particularmente mais acostumado, né, à área urbana ou industrial ou de serviços, e tratam o rural como residual, tratam o rural como se fosse um todo homogêneo, né? A agricultura brasileira. Mas na agricultura brasileira nós temos uma diferenciação social de atores enorme, né? Então, como dar conta desta diversidade, né? Pensando os critérios de sustentabilidade, pensando diferentes maneiras de lidar com o meio rural e com a natureza, né? De forma a manter, né, a capacidade de presença, né, de reprodução social desses atores num quadro que garanta segurança alimentar, que garanta respeito à natureza, que garanta princípios, né, de solidariedade, né, e que efetivamente fortaleça, né, essa base social existente no meio rural, que em parte está sendo objeto das políticas de desenvolvimento territorial. Eu termino a nossa conversa, né, deixando essas questões para o debate e esperando que vocês possam, de alguma maneira, reagir a essas provocações para que a gente continue conversando ao longo do ciclo que está em curso. Muito obrigado.